E aí, pessoal, vamos para uma segunda questão aqui na ordem da prova que eu tô, da FUVEST 2021, da primeira fase, tá bom? Questão de biologia. A genealogia a seguir representa uma família em que aparecem pessoas afetadas por adrenoleucodistrofia. A mulher 32 está grávida e ainda não sabe o sexo do bebê. E aí tem o heredograma que a gente vai analisar daqui a pouco. A relação correta entre o padrão de herança desta forma de adrenoleucodistrofia e a probabilidade de que a criança seja afetada é. E aí tem as alternativas, tá? Primeira coisa que a gente tem que descobrir, então, qual é o padrão de herança. Se está ligado ao X recessivo, se está ligado ao Y e se é autossômico recessivo. Olhando aqui o heredograma, pessoal, quem for tentar fazer e testar aqui, primeira coisa, todas as alternativas já ajudam a gente. A gente tem um tipo de herança recessiva, né? Porque pula uma geração. Então, para pular uma geração, essa geração 1 aqui, ela não apresenta a característica e o filho dessa geração 1 apresenta. Isso só acontece em heranças recessivas. Se a gente fizer, ou pensar no caso, que é uma herança autossômica recessiva, esse heredograma vai dar certo também. A gente vai conseguir encaixar ali azão, azinho, tudo certinho para esse heredograma. Só que tem uma característica que os vestibulares acabam colocando para a gente prestar atenção a isso, e uma outra informação que eu vou dizer já já, uma característica que só aparece em homens. Tá? Então, isso tem que levar o aluno a pensar que pode ter alguma coisa aí relacionada ou ao Y, que é uma das alternativas, ou ao X, e sendo recessivo, vai se manifestar mais facilmente em homens. A segunda questão aqui é na probabilidade, nessa segunda parte da resposta, não encaixaria ali se a gente fizer com essa herança sendo autossômica recessiva, tá? Então daria errado nas alternativas D e E que aparecem aí, daria errado. Depois a gente vai discutir aqui, ó, 75% ou 12,5% não dá certo, tá? Então isso nos ajuda a entender e a perceber que o padrão de herança é ligado ao X recessivo. Como é que ocorre isso? Então vamos ver aqui, ó, como ficaria. Esse homem aqui, então, ele é X com um alelo recessivo Y, né? Todos os homens têm os cromossomos X e Y, está ligado ao cromossomo X, né? Tá o alelo recessivo aqui. O Y, ele obviamente herda do pai. O pai não tendo a doença, ele é X com um alelo dominante. Já a mãe não apresenta a doença, ela tem um alelo dominante e o cromossomo X, o outro cromossomo X, perdão, tem que ter o alelo recessivo para herdar para esse filho 2,1. Né? Então, esse cromossomo com o alelo vem diretamente aqui para o filho. Perfeito. Vou só apagar aqui porque não é dessa família que a gente quer, então vamos descer um pouquinho mais. Era só para entender o padrão de herança. A família aqui, eu preciso saber dessa moça 3,2 aqui, né? Dessa mulher. Que é o pensamento é igual aqui ao do casal de cima. Então, esse homem não tem a doença, ele é X azão Y, herdou o Y para o filho, que tem a doença, então ele é X azinho, que obviamente veio da mãe dele aqui, que é a 22. Então ela é X azinho, perdão, aqui só tá certo, mas só para mudar a ordem, então ela não manifesta a doença, então ela é X azão, X azinho. Um pouco feio aqui, mas acho que dá para entender, tá? Que cada um desses X vai para a filha desse casal, a filha 32, que é quem a gente está procurando. Ela não tem a doença, então ela pode ser heterozigoto ou homozigoto dominante, né? Então ela poderia receber tanto esse X, ela vai receber esse X do pai, né? O pai só pode dar para os filhos, para as filhas, perdão, o cromossomo X, e vai receber um desses dois da mãe, tá? Ou o dominante ou o recessivo. Se ela herdar, né, essa moça 3,2, se ela herdar o cromossomo com um alelo dominante, filhos homens dela, né, os filhos homens dessa mulher, independente do marido, né, se ela for, tá? Vou colocar aqui. Se ela for dominante, ela vai transmitir para um filho um cromossomo com alelo dominante, os filhos homens. Então, nunca um filho
homem dessa mulher teria essa condição. Isso vale também para as filhas dessa mulher. Se ela transmite para as filhas um dos cromossomos X, e no caso aqui ela sendo homozigoto dominante, nenhuma filha dela poderia ser ou ter esta condição de adrenoleucodistrofia, tá? A palavra é até difícil, uma doença, né? Adrenoleucodistrofia. Perfeito. Então, no caso aqui das nossas alternativas, e quando o exercício pede qual a porcentagem, não vai ser zero aqui no caso, tá? Então, o exercício está trabalhando, deixa eu voltar aqui, com a condição dela ser heterozigoto, tá? Vou apagar tudo só para deixar o casal agora. Então, ela é heterozigoto. Perfeito. XAzão, XAzinho. Esse moço, 33, ele é XAzão, porque ele não apresenta doença, Y. Tá certo? Então, para essa mulher 32 ter qualquer probabilidade de ter um filho, menino ou menina, tá? Afetado, ela tem que ser heterozigoto. E para ela ser heterozigoto, como a gente tinha visto aqui, né? É só a metade dos casos. Então, em 1/2 dos casos das filhas desse casal 22 e 23, como a gente tinha visto, né? 22 e 23, em metade dos casos pode ter uma filha 3,2 aqui no caso, heterozigoto. E na outra metade vai ser uma filha homozigoto, tá certo? A gente já sabe que ela é uma menina, uma mulher no caso aqui, então não se discute nessa minha probabilidade o fato de ser menino ou menina, homem ou mulher, tá certo? Então, primeira probabilidade aqui. Além dessa probabilidade de ser heterozigoto, que aí atenderia aqui o risco dessa mulher ter um filho, né? Então, essa mulher aqui, ela está preocupada se o filho vai ter. Se ela for homozigoto dominante, repetindo, probabilidade zero dela ter um filho ou filha com essa condição. Então, ela sendo heterozigoto, metade dos casos. Fazendo o cruzamento desse casal, então eu tenho um casal. A moça vai ter os gametas XAzão ou XAzinho. E o marido 33 dela aqui vai ter, deixa eu pôr mais para baixo, como gametas possíveis XAzão e Y, tá? E aqui a gente faz o nosso cruzamento pelo quadro de Punnett. Acho que vai dar aqui. Então, primeiro aqui, ó, XAzão, XAzão, gera uma mulher sem a condição. XAzão Y gera um homem sem a condição. XAzão XAzinho gera uma mulher sem a condição. E XAzinho, perdão, Y, que gera um homem com a condição. Então aqui, ó, a gente tem 1/4 de probabilidade de gerar um filho ou filha, tá? Um herdeiro aqui com a condição, mas o exercício só dá como alternativas aqui menino. Então a probabilidade de que seja menino e com a condição, a gente cai aqui, ó. Então, para ser menino, eu vou ter esses dois casos, um com a condição e o outro não, e aí eu multiplicaria pela condição da mãe ter ser heterozigota, 1/2 vezes 1/2, a gente fica com, deixa eu apagar aqui, 25% de probabilidade. 1/2 da mãe ser heterozigota com 1/2 que o filho, que seja um menino, que o exercício já fala, né? Com a condição, eu fico com 1/4, e 1/4 é 25% de probabilidade. O que nos leva aqui, ó, à letra B. Certinho, pessoal? Olha o cuidado que a gente tem que ter aqui, tá? Probabilidade de ser uma criança, ele fala aqui criança, eu estava falando menino, que as alternativas só tem menino. Uma criança afetada, tá? Uma criança afetada lá naquele quadro de Punnett que a gente viu,
só 1/4, né? 1 em 4 possibilidades das crianças filhas desse casal seria afetada, tá? Mas não é esses 25% desse 1/4. Olha que interessante. Então, a probabilidade de ser afetada, 50% caso seja menino. Eu até tenho ali naquele quadro de Punnett que eu fiz, só 50% dos meninos é que tinha condição afetada. As meninas nem tinham essa possibilidade, nenhuma filha desse casal seria afetada, tá? Eu tenho lá 50% dos meninos seriam afetados, mas não é esse 50%, porque a mãe ainda, a mãe 2, deixa eu voltar aqui, a mãe 2 ainda tem metade, puxando aqui pelo heredograma, metade da probabilidade de ser homozigoto dominante, né, de acordo com os pais dela. Então ela nem passaria a condição para os filhos, que no caso aqui seria o filho 3,1 e 3,2, que é essa mulher que a gente está estudando. Então, esta metade aqui, esse 1/2, já é a probabilidade dessa moça ser heterozigota, tá? Mais 1/2 dos meninos afetados, né? Então eu só tenho metade dos meninos filhos desse casal de probabilidade de ser afetado. Como eu quero as duas condições, né? A moça ser heterozigota e o filho afetado, e na probabilidade a gente usa uma multiplicação. Então eu faço 1/2 vezes 1/2, que dá 1/4 dos meninos afetados. Alternativa correta, letra B. Certinho, pessoal? Uma questão envolvendo genética aqui bem mais complexa do que costuma parecer, geralmente é até mais fácil, e a interpretação também criando um fator que dificulta um pouco a compreensão, tá bom? Mas qualquer dúvida é só me escrever nos comentários ou nas outras redes sociais, sem Instagram, Telegram, eu respondo para vocês. E aqui eu vou deixar uma playlist só com exercícios da FUVEST desse ano, né, 2021, para vocês acompanharem todos os exercícios resolvidos de biologia. Um abraço, pessoal, e até a próxima.